Oi, gente! Estamos chegando com o Papo Saúde e antes de começar esse nosso papo de hoje, quero lembrar que assim, você está ouvindo a gente na Apple Podcasts? Já segue a gente? Está ouvindo no Spotify? E aí, já está seguindo? É no Deezer, no Google Podcast, Pocket Casts? Bom, aproveita para seguir a gente. E se você está no YouTube, então se inscreve no nosso canal. Daí você vai receber notificação sempre que tiver episódio novo. Fácil assim, né? Então, vamos lá para esse papo? Passatempo, uma terapia, vontade de dar uma melhorada na saúde, ingerindo mais vegetais, com aquela certeza de que eles não foram pulverizados com agrotóxicos, né? Sei lá, para deixar o ambiente mais agradável, mais bonito, seja qual for o motivo, e eles são muitos, ter plantas em casa nunca esteve tão em alta, é ou não é? Mesmo quem já cultivava uma ou outra espécie tratou de ampliar o espaço para o verde em casa. Daí foi aumentando a quantidade de vasos, né? Foi criando cantinhos especiais e instagramáveis, né? Aquela selfie. Tem quem cultive verdadeiras florestas urbanas em apartamentos. Mas olha, a gente sabe que nem sempre é fácil. A gente sabe que requer tempo e investimento. Então, para desvendar os segredos de ter plantas bonitas e saudáveis em casa, nosso papo de hoje é com o biólogo, jardineiro e florista Bruno Flor. Bem-vindo! Olá, Maísa, tudo bem? Tudo lindo, melhor ainda com esse papo incrível. Já fazia um tempo que a gente queria falar das plantas em casa, menino. No último ano, assim, foi um boom, né? Sim, sim. De pessoas comprando plantinhas, de pessoas vendendo plantinhas. Bom, você vive nesse universo já há 10 anos, né? Que você dá consultorias, faz cursos e tal, ensinando a como cuidar de plantas em casa, mas para a gente já começar assim, jogando a real, aquelas fotos incríveis que a gente vê de samambaia em cima de estante abarrotada de livro, de planta de pendurada na cozinha, ali bem perto do fogão, aquilo é real ou é por ilusão? Então, Maísa, vai depender muito do espaço da pessoa. Mas a maioria das vezes, já vou falando logo, às vezes é só foto, é instagramável. Rapaz. É muito marketing para na possibilidade de cultivar essa planta em determinados locais. Mas é possível, sim, manter. Mas isso vai depender muito, tanto da espécie, quanto do espaço, quanto da luz, inclusive a sua rotina também. E se você estiver disposto a investir nisso, porque isso depende também tanto tempo como dinheiro também, viu? Então, eu trabalho mais ou menos 10 anos na área, né? 10 anos cultivando plantas, né? Trabalhar mesmo com consultorias, cursos, isso tudo é mais ou menos uns 6, 5 anos, que aí foi o meu hobby, isso era um hobby, se tornou depois um trabalho. Você lembra quais foram as primeiras plantas assim que te chamaram a atenção? Porque eu acho que quem quer cultivar a planta vai muito disso, né? Você olha, acha linda, maravilhosa, mas tem umas que você só acha linda, você não quer levar para casa, né? Então, quais foram as que te ganharam? Olha, vou meio que contextualizar um pouco, né? Mais ou menos, eu sou formado em biologia e, e entrar no curso de ciências biológicas foi porque eu já amava há muito tempo plantas. Então, eu sempre gostei das tropicais, né? Tá super em alta agora, tá super na moda que a gente fala. Antes não existia isso, esse negócio da planta da moda. Agora tá tipo todo mês praticamente é uma espécie nova, uma espécie que todo mundo quer, uma espécie que os valores vão absurdamente muito caros, mas tem pessoas que pagam esse valor real. Na maioria das vezes, essas plantas não são fáceis de cultivar. Já falo logo.
As mais comuns, as mais simples de cultivar, são as que a gente já conhece e que muita gente não dá muito valor, tipo assim, jiboia. Não sei se você conhece, tipo jiboia. Ah, jiboia é uma queridinha, né? Eu vejo elas assim pendentes nas casas, enramando, passando de um cômodo para o outro. Em casa eu tenho assim, parece um. Nossa, se eu fosse fazer muda de jiboia aqui, eu teria acho que umas 500.000 mudas de jiboia, só as que eu tenho aqui. Mais ou menos isso. Assim, no mercado está faltando muito em relação a isso devido à pandemia, né? Eu percebi que, na verdade, eu já convivo isso há mais ou menos uns 10 anos. Então, a gente meio que teve uma explosão em 2020, né? Quem trabalha com floricultura, quem trabalha com flores ou com plantas, teve uma explosão muito grande da venda mesmo e dos custos relacionados, e tudo relacionado à planta. Inclusive, quem produz plantas, tipo eu, que produzo lá no ateliê, tem um ateliê que é Seu Flor, né, que é relacionado ao meu nome, ele estava faltando vaso de planta para o mercado, para o produtor. Então, isso daí Uhum. tá tendo uma explosão tão grande que estava faltando vaso, planta, adubo, estava faltando tudo. Aí agora está melhorando um pouco, mas ainda está faltando muita coisa. Ô, Bruno, você falou das tropicais. Quais são as tropicais? Aí das espécies que você falou só na jiboia, mas quais são, assim, só para a gente entender as mais conhecidas? Eu sempre, normalmente, eu me apaixono muito pelas tropicais, que no caso, o que são as plantas tropicais, né? São plantas que elas vivem nesse ambiente um pouco mais úmido, mais quente. É só lembrar um pouco como é uma mata fechada, tipo Amazônia, Mata Atlântica. São plantas de folhagens, normalmente, tipo costela de Adão, a jiboia, os filodendros, as samambaias, os asplênios também, das famílias das palmeiras que você tem, né? Tipo, a Rafis também. Gente, eu tô me sentindo demais, porque a gente está aqui gravando e aqui atrás de mim tem um asplênio, tem uma palmeira rafia, aí Sim, aqui no quintal tem as costela de Adão, que tem umas que tem umas folhas assim de uns 70 sim, centímetros. sim. Tem no mercado de todos os gostos, assim. Desde planta Aham. costela de Adão de 30 centímetros de altura, até mesmo que eu tenho no ateliê uma de 2 metros. Então, tipo assim, Uhum. tem de todos os gostos. Essas, digamos assim, que elas seriam mais fáceis para quem vive num clima como o nosso, aqui no Ceará? Sim, existe nesse boom, né, esse boom, essa explosão que todo mundo queria ter planta em casa, começou relacionada muito ao Instagram. Ter muita planta em casa, cultivar, ser terapia também. Isso ajudou muita gente também nesse processo de ficar em casa, na quarentena. Tornou-se um hobby para algumas pessoas. E as plantas, no caso as tropicais, são as consideradas as mais fáceis de cultivar. As plantas tropicais é só lembrar como fosse uma floresta. Uhum. A gente está dentro de uma floresta que não recebe luz diretamente e é um ambiente controlado, um ambiente calmo, um ambiente bem equilibrado. É como se fosse nossa casa, né? Um local sombreado e que a planta, como eu sempre digo, são plantas que perdoam, as plantas tropicais. Porque mesmo que você erre na mão, aí vai depender, tipo, você errou na quantidade de água, faltou água, ou então você errou na quantidade de luz, ela vai te perdoar, porque ela sofre um pouco, mas ela ainda se mantém por um tempo para te ajudar, inclusive, a ensinar como cuidar dela. Ô, Bruno, você está dizendo, então, que dá trabalho você matar uma planta tropical, é assim? É porque tem gente que diz assim, nossa, eu vivo matando planta. Porque leva para casa, vê ela linda, né, no jardim, no box, né, dos mercados, Sim, que a sim. gente tem mercados, né, de plantas em Fortaleza. Felizmente, a gente já pode dizer no plural, tem mercados. Tem pouco ainda, eu acho que Uhum, podia ter mais, sabe? Cidades assim, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem, e praticamente todo bairro tem, né, aqueles pequenos mercados onde vende plantas, nas feiras vende as uhum. plantas, né? Eu acho que falta isso aqui para a gente. Então, você vê ela super linda lá, aí você leva para casa, coloca lá, porque assim, você falou da floresta, mas menino, a floresta tem lá a chuva, tem os insetos, tem não sei o quê, não sei o quê. Pronto, Em casa exatamente. não tem isso, né?
Ou a gente alimenta a bichinha ou ela vai, vai morrer, né, Bruno? Exatamente. Essa ideia de matar a planta, eu sou matador de planta, não consigo manter nada, né? Muitas das vezes, o próprio mercado também não explica como cuidar dessas plantas. Então, tipo assim, é uma planta de sombra. Então, é tipo assim, um exemplo. A primeira coisa que eu vou ensinar um pouquinho a como manter esse tipo de planta, né? Ótimo, ótimo. A primeira coisa é entender, antes de tudo, é entender como é a sua casa. Entender como é a luz da sua casa, que é o mais importante, né? Não adianta eu ver uma planta muito linda ou no supermercado ou no mercado, que tem vários mercados agora, né? Ou então vai na floricultura, achou lindo lá, eu vou levar para minha casa. Depois de uma semana ela está morta. É porque também não entendeu a necessidade dessa planta, porque também a gente não entende muito bem quais as necessidades das plantas, porque a gente coloca como tudo igual. Ó, coloca na sombra, coloca água 2 vezes por semana e pronto. Mas a gente também desconsidera muitas vezes que cada planta tem uma necessidade diferente, né? E Uhum. essas necessidades vão variar de acordo com a espécie. Então, aí acontece uma vez uma frustração, matei uma plantinha. É normal ela morrer, inclusive por falta de cuidado ou por excesso de cuidado, que eu falo muito. Porque a gente quer, tipo, essas ideias de manter úmido o solo. Como assim manter úmido? Aí você mantém tanto úmido que mata afogada a planta. Ou então uma planta de sombra. O que é sombra? Muitas vezes a pessoa pensa que sombra é o cantinho do armário com a janela fechada no escuro, o breu, né? O escuro. Não, ela não é escuro. Sombra é um local que não recebe luz direta em nenhum momento do dia, mas que ela é bem iluminada. Então A já luz direta que você diz é assim, que os raios do sol não chegam naquele lugar, só chega a luz solar, mas não, os raios não batem ali. exatamente. Então, quando a gente diferencia e entende essas classificações, fica também muito fácil de entender quais são as necessidades de planta. Então, quando eu falo assim, é uma planta de sombra, então não significa dizer que ela fica no escuro. Ela precisa desse ambiente de sombreado, mas muito bem iluminado, né? E aí a gente às vezes esquece. E o fato de esquecer a necessidade de cada planta facilita, inclusive, de matar ela, né? E as plantas tropicais também entram nesse jogo. Mesmo falando que é uma planta fácil de cultivar, se você não souber nem o nome da espécie, não precisa saber o nome da espécie, mas precisa, pelo menos precisa entender quais são as necessidades básicas da espécie daquela planta, né? Elas dão sinais, né? Inclusive, são sinais que me deixam muito aflita, porque eu preferia que ela falasse comigo, dissesse: Alô, Maísa, você está deixando as pontas, as minhas pontas, ficarem amareladas. Eu estou vendo, mas eu não sei por que é que as pontas estão amareladas. Socorro, seu Flor. Então, isso é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente quer que ela se comunique com a gente, na verdade, ela sempre está se comunicando com a gente. É porque é outra língua, é outra forma de se apresentar. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma folhinha secando, uma folha amarelando, pode ser 1 milhão de coisas. Ai, não, sério, não pode ser só uma. Só para ter ideia, falta de água e excesso de água, ela demonstra a mesma coisa. É folha amarelada. Só que o que acontece? Eu estou nesse momento, eu trouxe aqui o asplênio para fazer uma consultoria. Você está vendo que tem uma folha murcha, amarelada, caída? Aqui tem uma, olha. Ai, ela está Sim, seca. normalmente, folha amarelada, Olha, será que dá para ouvir o som dela aqui, olha? deu para escutar, tem. Nossa, eu tô com dó dela. Mas é só uma, tá, gente? Ó, Maísa, em relação a essa folha aí que está seca, né? Pode ser muita coisa, Hum. mas o que é que acontece? A sua planta está muito linda e às vezes seca uma folha ou duas, não tem problema nenhum, ela ainda está Ai, linda. que É alívio. porque muitas vezes a gente fica com muito a ideia de perfeição nas plantas, Hum. né? A planta chega muito perfeita na nossa casa, nenhuma folha amarela, nenhuma ponta queimada, nada. Mas a gente tem que lembrar que elas são seres vivos e também são acometidos pela não perfeição. Uhum. Então, elas sempre estão mudando tanto no processo de envelhecimento das folhas, e aí esse processo de envelhecimento também é a morte, né? Então, acontece a morte das folhas, que é natural. Uhum. Então, a gente entender essa linguagem é muito importante. Muita gente
nesse tempo da quarentena, experimentou. Então, tipo assim, quero plantas agora na minha casa. E aí jogou um monte de planta dentro de casa, não sabia muito bem como é essa linguagem, esses cuidados, e aí se desesperou na primeira folha amarela ou então na primeira queimadinha, né? Tipo Foi. assim, aí pensa que é uma frustração, estou matando a minha planta. E muitas vezes a gente acha que eu vou colocar adubo, ou então vou colocar água. Muitas vezes, na verdade, é o contrário. É não colocar adubo e não colocar água. Eu não vou simplificar muito para você como é que faz o cultivo dessas plantas, porque vai depender da espécie. Uhum. Mas é muito importante também entender qual é a espécie que você está trabalhando, assim, que você está cultivando. Então, o mais importante é estudar mesmo qual é a espécie que você está cultivando. E aí você vai entender. Isso depois de saber exatamente, entender exatamente o espaço que eu tenho para criar aquela planta que eu escolhi, se ela vai se encaixar naquele espaço ali, se ela vai ficar feliz, não é isso? Sim, sim. É um exemplo muito, muito simples, que é muito comum, é que a gente sempre aprendeu que cacto e suculenta é resistente, muito resistente. Então, eu posso ter em qualquer local dentro da casa e regar uma vez por semana. Todo mundo fala isso. Não, rega uma vez por semana e coloca aí, ela é bem resistente. Isso é muito errado, porque e muitas vezes a gente coloca o quê? Coloca o cacto, ou então a suculenta, lá no cantinho do banheiro, no lavabo, no local muito escuro. Uhum. Mas o cacto e a suculenta são plantas de deserto. Então, são plantas que tomam sol o dia inteiro. E aí, quando você desconecta a planta, não coloca ela no sol, ela vai morrer. E aí a gente acha que, eu mato até cacto. Mas, na verdade, o cacto ele precisa de sol. E muitas vezes a gente também tem pena de colocar ele no sol, mas não, ele precisa de sol. Então, um exemplo: se a pessoa não tem um espaço que não receba sol de jeito nenhum na sua casa, que é o que acontece em muitos apartamentos, né? Que o apartamento não é virado nem para o nascente nem para o poente do sol. Então, fica o dia inteiro só na sombra, na meia sombra, que a gente chama também. Dá para colocar um cacto suculenta? Não dá para colocar um cacto suculenta. Então, é um pouco mais difícil de manter essas plantas. E aí você já limita e diz assim, eu não consigo manter essas plantas na minha casa, mas Uhum. eu tenho outras. Então, entender isso é muito importante. Então, isso que você falou, que todo mês tem uma moda, tem uma planta que aparece, não dá para você querer a que está na moda se o seu espaço não é condizente com a vida que ela deveria ter, não é isso? Exatamente. E que é muito comum também no mercado, assim, é, devido a esse crescimento, né, existe um marketing muito grande, inclusive fotos instagramáveis de begônias dentro do quarto, do lado da cabeceira da cama, no quarto fechado. Aquilo é uma foto, né, tipo assim, foi para vender, mas na real é uma planta que necessita pelo menos um pouco de luz da manhã. Só se a sua cabeceira da cama estiver perto da janela. E entrar aquele solzinho da manhã ali, né. Você sabe, você está aí falando, Bruno, eu estou lembrando que, por exemplo, o meu irmão, ele ama plantas, acho que foi o primeiro apartamento que eu vi com muitas plantas dentro, um apartamento muito pequeno, mas ele conseguiu colocar ali plantas lindas, incríveis. E aí, o que que ele faz? Uma vez na semana, ele dá aquele banho nelas, é como se elas fossem para o salão, entendeu, tivessem o dia de princesa Uhum. delas. Sim, sim. Mas aí também depende da planta, depende de tudo, de tanta coisa, né, não é o exemplo dele que vai servir para Uhum. mim, inclusive porque ele mora no outro estado, tem 4 estações bem definidas e tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você olhar no perfil do Instagram da fulana ou do fulano e dizer: "Eu vou copiar, eu vou fazer a mesma coisa". Exatamente. E outra coisa, não relacionar. Muitas vezes, quando a gente vê no Instagram, ou então é outra rede social, uma foto de uma planta naquele local, a gente quer a planta como acessório, né? Então, ela vai estar a cena como um acessório ali, ela vai enfeitar o espaço que eu tenho na minha casa. E a gente não pode esquecer que é uma planta, que é um ser vivo. E aí, muitas vezes, a gente só coloca lá e pronto. Que a maioria das pessoas quer isso, né? Então, cuidar de plantas é também cuidar da vida. É cuidar de um ser que tem necessidades básicas e também ele está cuidando da gente, né? Que é muito importante, inclusive, eu já fiz uma pesquisa sobre
principalmente o cultivo de plantas, e isso melhora muito a questão da saúde mental das pessoas. A quantidade de relatos que eu recebi nessa pandemia sobre plantas, vocês estão me ajudando muito nesse processo da quarentena, vocês estão me ajudando muito em todo mundo fechado dentro de casa, não consigo ver. As plantas estão sendo um bom momento para mim, para eu cuidar da minha saúde mental. Então, essa ideia de planta como acessório é que a gente também tem que mudar um pouco da cultura da gente, certo? E quando a gente for comprar uma planta, a gente tem que pensar, eu vou comprar essa planta, ela pode ficar bonita na minha casa, claro. A gente tem que pensar nisso também. Mas será que eu consigo manter essa planta aqui? Porque mantendo essa planta em casa, eu vou me sentir bem, porque eu vou criar um hobby e também vai ficar bonito na minha casa. Mas aí tem que ter essa decisão de entender mesmo no É um local. ser vivo que se multiplica, que cresce, e aí você vai ter que podar, você pode inclusive fazer mudinhas, dar para as pessoas, isso daí é outra Uhum. coisa que é muito massa, né, das plantas, de você também poder partilhar, né, fazer uma muda e dar para alguém. Nossa, isso é lindo. E a hortinha? Olha, eu cultivei cebolinha, hortelã, eu tive até salsinha em casa durante a pandemia. Eu parei com a hortinha, porque também ali você vai tirando, vai, né, e tal, aí chega um momento, assim, que dá um limite, né. E tem outros seres vivos que gostam também de comer as suas plantinhas, né, Sim. São especialmente as conhecidas as pragas, pragas, as né? hortinhas, Bruno. Por que que a gente não consegue cultivar aquele lindo pé de manjericão e ele durar a vida inteira? Meu pé de gengibre, cara, morreu. Eu tinha um gengibre incrível. Quando a gente vai ver os cultivos de planta no geral, a gente separa basicamente em plantas ornamentais, que são essas de folhagem, né? São essas que dão flores, que a gente está lá para entrar na ornamentação mesmo do espaço, que é um tipo de cultivo. Hortas e plantas, ervas medicinais é outro tipo de cultivo. Então, isso demanda outro tipo de forma de entender a planta. Na maioria das vezes, dá para manter uma horta dentro de casa? Dá para manter tranquilamente. Mas a gente, às vezes, na nossa mente, a maioria das pessoas acha que horta, ela está lá, ela fica para sempre lá, né? Mas não, a maioria dessas plantas, ela tem um ciclo de vida muito curto. A maioria das vezes é um ano. Então, uma salsinha, se você ficar lá mantendo por um ano, depois de um ano ela morre. Então, a gente tem que reiniciar o ciclo. Tem que Sim. entender que tem que cultivar, manter a planta, consumir a planta e replantar de novo. Uhum. Então, é um ciclo dentro de um ciclo. São ciclos de vida. Então, a gente entendendo isso, a gente já não fica menos, a gente fica menos frustrado, porque a gente acha que está matando, matei a minha planta, não consigo manter uma horta. Às vezes é só porque é forma natural mesmo. É um Uhum. ciclo terminando e que eu posso manter ou não esse ciclo, que é cultivar as hortinhas. Mas a horta, assim, só falando assim, bem básico e simples, horta precisa de muito sol, viu? Plantas de horta precisam pelo menos 5 horas de sol por dia, pegando na planta mesmo. Então, a maioria das pessoas que moram em apartamento, às vezes só tem 2 horas de sol pela manhã, ou então 2, 3 horas de sol pela manhã, ao final da tarde, e que não dá para manter. Uhum. Então, você fica mantendo a plantinha, mas ela não sobrevive, não cresce tanto quanto deveria ser em outros locais mais ensolarados, certo? É, é isso. Eu te falei da minha mini horta, assim, até com uma certa frustração, acho que deu para perceber, né. Mas eu fui feliz quando eu colhi a cebolinha, bastante Uhum, cebolinha, e o manjericão, e salsinha, e tinha hortelã. Nossa, hortelã incrível, uhum. você fazer o seu chá de hortelã, o seu suco de abacaxi com hortelã, da sua hortinha do quintal. Os tomatinhos não deram, não. Não deve, né? É porque vai depender muito do cultivo, entendeu? Às vezes você não chega no ideal para a planta, você só está mantendo ela. Mas Tá. o mais gostoso mesmo é pelo menos tentar, entendeu? Porque a tentativa, você tentar cultivar essas plantas, vai te ajudar muito. Você vai entender, basicamente, por que não deu certo na última vez? Deixa eu tentar agora. E isso também ajuda você a descobrir, tipo assim, eu posso tentar várias vezes. Eu posso descobrir essa possibilidade.
É o que você falou ali da terapia, do ajudar na saúde mental, né, de cultivar a planta, para ter essa sensação de alívio, né, da ansiedade e tudo, porque Uhum, você começa a perceber o tempo da planta também, não é? E isso ela não é o seu tempo, não é? E se você consegue minimamente perceber isso, você está se ajudando imensamente, né. uhum. Muitas pessoas relataram em relação à ansiedade que diminuíram depois que perceberam, tipo assim, eu tenho que esperar tantos dias. As pessoas já ficam preocupadas. Eu tenho que esperar tantos dias para essa flor abrir. Tipo assim, é uma forma que parece que ele está sendo um professor para a gente para ter paciência. E às vezes, tipo assim, vamos parar um tempinho, vamos observar aqui. Todo dia é uma disciplina para no final você receber essa flor. Então é como se fosse um aprendizado mesmo. Então a ansiedade estava, muitas pessoas falaram para mim, tipo assim, olha, você me ajudou muito nesse processo de calma, de entender que também as plantas têm seu tempo e é que é completamente diferente do tempo da gente, né? Inclusive já teve gente que veio falar comigo, já perguntar assim, me diga uma planta que nasça em 24 horas, porque eu queria ver uma planta nascendo em 24 horas. Tem exemplos? Tem plantas que nascem em 24 horas, assim, bem Qual? rapidinho. A rúcula. Rúcula nasce em 24 horas? Você colocar em 24 horas já começa a sair a raizinha já. Ah, pronto. Eu coloco ali, aí a raizinha ela enraizou ali no recipiente que eu coloquei, mas daí eu plantei lá e ela não deu, nunca vingou. Normalmente, como é uma hortaliça, ela deveria estar já plantada no solo, entendeu? Ela não gosta muito desse processo de mudar de lugar. Ah, quanta coisa para aprender, né. É muita coisa. Por isso que isso é mais você fazer com que a pessoa se instigue, né, e tenha curiosidade em saber mais, porque é muita coisa mesmo. Tem o básico, existe o básico. Que você mantém a sua planta tranquilamente e entende mais ou menos como é que funciona a dinâmica das plantas, que é outra comunicação, né? É, e é uma comunicação que ela se amplia, é uma conversa que se multiplica, porque, por exemplo, se você consegue cultivar uma planta que tem flor, aí vem os pássaros, o beija-flor que todo meio-dia está aqui bicando as florzinhas no portão que dão para a rua, né, então é uma conversa que vai se Uhum. ampliando, né. Uhum. E entender a sua fala é interessante porque ao mesmo tempo que tu está cultivando essa planta, você percebe que tem um horário que o beija-flor vem. Então a gente já contempla esse movimento, entendeu? Então já é uma relação bem interessante que você tem com isso. Às vezes a relação que a gente tem com a natureza, que a gente sempre procura uma conexão com essa natureza, às vezes é mínima, mas é muito importante porque você se encanta com o mínimo. Então, tipo, aquele momento é muito importante para você. Enfim, inclusive, diz assim: eu cultivei essa planta e eu vi o beija-flor bebendo o néctar dessa planta. Então, eu estou ajudando muito nesse sentido, né? E é muito interessante. Às vezes, lá no ateliê, tem um casal de pássaros que sempre faz ninho lá, na estufa. A gente tem uma estufa de plantas e sempre ela faz um ninho em cima de uma samambaia. E essa samambaia faz muito tempo que a gente já não muda ela de lugar, porque eles sempre fazem naquele local, então a gente já conversa, né? Basicamente a gente está conversando com os pássaros. E de tanto tempo a gente se relacionar com eles, eles não têm mais medo da gente, mesmo sendo animais selvagens, né? Que estão aí na cidade voando, mas eles não têm mais medo da gente. Então é uma relação também de harmonia, meio que de harmonia. Não é 100%, porque cada um tem o seu espaço, mas a gente consegue conversar muito bem com os pássaros mesmo lá. Ô Bruno, nessa conversa aí, às vezes tem algumas contraindicações, né, por exemplo, quem tem animais em casa, né, porque muita gente também passou a ter animais em casa e as plantas. O que que, assim, brevemente, né, assim, nesse papo que a gente está tendo agora, o que que você indicaria, assim? Planta que não dá certo você ter quando você tem animal, tem essa sim? Olha, mas é um assunto também bem interessante de falar, porque só para eu ter um exemplo,
boa parte das plantas que são tropicais, elas são um pouco tóxicas para alguns animais, né? E também para crianças. Então, ter essas plantas dentro de casa é um risco também. São as mais conhecidas da gente, tipo Comigo Ninguém Pode, né? É, Filodendros, a jiboia também é uma planta que tem um pouco de toxicidade, né? Mas, assim, a maioria das plantas tropicais eu posso afirmar que tem um pouco de toxicidade. Mas, assim, não é o tocar na planta ou a planta estar num ambiente que libera essa toxicidade. Isso vai depender se a pessoa ou o animal vai ingerir. Então, muitas vezes, cuidar do gatinho ou do cachorro para ele não morder a planta, porque muitas vezes tem animais que não. Eu tenho 2 gatos e tenho uma planta bem gigante na minha casa que eles não mexem de jeito nenhum, mas ela é um pouco tóxica. Mas é porque eles já foram acostumados a ter esse ambiente com plantas. Então, eles não mexem de jeito nenhum. Então, também depende da quantidade que ele for ingerir, né? Porque provavelmente tem que ser uma grande quantidade para ele passar mal. Mas tem alguns animais que mordeu, ela já tem um processo, fica intoxicado mesmo, o animal. Mas, assim, é um assunto interessante de falar. Também é importante falar isso, né? Que a maioria das plantas tem um pouco de toxicidade, mas tem plantas que não têm. Então é tranquilo manter dentro de casa. Um exemplo, o asplênio, né? Como eu já falo do asplênio. O asplênio ele não tem toxicidade. Então ele não tem problema nenhum com os animais, assim, com os animais pequenos e para criança. A rafis também, que é um exemplo da sua planta, também não tem problema nenhum. Mas isso vai depender da espécie também. Não dá para listar tantas espécies aqui. E a gente está voltando, na verdade, lá para o começo que você falou, né, que tem que ter o diagnóstico da sua casa, do espaço que você tem, quem vive com você, né, e aí do Uhum. conhecer a planta e casar a espécie da planta com o espaço que você tem, né. Então a gente está voltando. Nesse voltar, eu vou te perguntar uma coisa que eu não tinha perguntado, mas que eu não posso encerrar esse papo sem falar. Você é um predestinado, né, porque você tem flor no nome. O meu nome é Bruno Flor, tá? Flor, muitas pessoas acham que Flor foi um nome fictício que eu criei. E, na verdade, é o meu sobrenome, né? É o meu sobrenome de família. E o nome da minha marca é Seu Flor, né? Seu Flor, na verdade, não sou eu. É meu vô. Meu vô, ele era agricultor. Ele é de Aquiraz, meu avô. E ele era agricultor e tudo. E ele ainda, quando era vivo, quando eu fiz a marca, eu fiz em homenagem a ele. Porque ele era conhecido na cidade como Seu Flor. E eu achava isso muito bonito, né? Que é o Senhor das Flores. E aí eu me apropriei desse nome dele, dessa identidade, que é o Seu Flor, que é o agricultor, né? Que hoje é biólogo, jardineiro e florista, né? Se especializou mais e que às vezes eu acho bem interessante o meu nome. Não vou brincar, eu não vou mentir, não. Eu acho bem legal. É muito, é bonito, a gente vai na raiz, né, como disse, tem a coisa do predestinado, é como se você fosse mesmo, né. E E nesse outra coisa interessante é que na minha família todos são chamados de Flor, né? Todas as mulheres. Ana Flor, Maria Flor, Ângela Flor, todas as minhas tias, todo mundo. Eu sou o único homem, tirando o meu avô, que tem o nome Flor. Então é meio que, ó, esse cara aqui vai trabalhar com flor, então vamos colocar o nome dele aqui. É muito engraçado isso. Achei lindo, achei maravilhoso. E muito do que você falou, eu acho que tem aqui ensinamentos muito bacanas para gente. Eu aprendi coisa pra caramba, principalmente eu aprendi que eu preciso aprender sobre a Uhum. planta e sobre esse ser vivo, né. Se a gente quer, a gente tem que ter a responsabilidade, né, de cuidar, né, de saber se a gente pode, né, se a gente tem tempo, se a gente tem grana, enfim, eu acho que você trouxe esse alerta muito lindamente aqui para gente. E para a gente encerrar, o que que você diria para quem ainda não começou e que quer começar a ter plantas em casa, mais natureza, enfim? Sim, eu sempre digo que é importante pelo menos tentar. E é sempre bom pelo menos ter uma planta, né, dentro de casa.
ter plantas e dar plantas para outras pessoas, as pessoas acham que é uma responsabilidade, vou dar uma planta para uma pessoa. Não, às vezes é uma tentativa de mostrar que a gente tem que ficar perto também de um ser vivo, e que esse ser vivo também pode nos ajudar. E entender também esse mundo complexo que muitas vezes não foi mostrado para a gente, parece que brilha os olhos de algumas pessoas, assim, né, para esse novo mundo. E para quem está começando, eu aconselho começar com as plantas mais tropicais. Não adianta. E outra coisa, cacto e suculenta só quem tem sol. Quem não tem, não adianta, vai morrer, viu? Vamos cair na real, né? É. Bruno Flor, muito obrigada por esse papo, por tantas dicas maravilhosas que você trouxe para a gente. Sucesso com o seu trabalho, deixa a sua arroba aí, seu Instagram para o pessoal seguir. O ateliê, na verdade, o que eu tenho é um espaço que é o ateliê, é um ateliê botânico, onde é uma mistura de várias coisas, desde arte, ciência, é o mundo da curiosidade do mundo natural. Então, é um espaço que é também contemplativo. Então, a pessoa chega lá e tem muitas coisas para observar e aprender nesse espaço. O arroba do Instagram é Jardim do Seu Flor. E aí, qualquer coisa também, quem tiver dúvida, meu Deus, como é que eu vou começar agora? Eu começar, mas eu não sei de onde, aonde começar. Eu também explico lá bem direitinho, dou dicas de cultivo, e também dou consultorias para quem está começando mesmo. Então, para quem está começando e tem muita dúvida, pode perguntar para mim. Tá ótimo, muito obrigada por esse papo. Obrigado, Maísa. E assim nós chegamos ao final desse episódio florido de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos esse episódio, tudo gravado de forma remota, eu na minha casa com meu osplênio e a Palmeirinha aqui atrás, e o Bruno Flor na casa dele, que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita e também se inscrever aí no nosso canal no YouTube, tá? Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook, ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!